Meus irmãos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Evangelho de Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Lucas, capítulo de número 5. Nós vamos ler, queridos, do versículo 36 ao 39. Lucas, capítulo 5, do versículo 36 ao 39. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe numa veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Amém, irmãos? Queridos, nós temos uma temática e nós estamos caminhando sobre ela, uma reflexão às nossas vidas, que é falar sobre revitalizar para frutificar. E nós entendemos o quanto isso é necessário às nossas vidas, primeiro, como servos e crentes do Senhor, depois, as nossas vidas como igreja e povo de Deus, para que a partir deste ponto possamos refletir melhor sobre como crentes e servos do Senhor, o que nós queremos como igreja de Deus. Porque nós temos visto, queridos, que aquilo que a igreja é um reflexo das nossas vidas. E por isso, quando nós nos revitalizamos, a nossa igreja também se revitaliza. Hoje, queridos, o tema do qual nós vamos falar é o vinho novo que revitaliza a igreja. É isso que nós vamos olhar dentro de uma nova perspectiva, de que nós precisamos ser revitalizados, vivificados dia a dia. Bom, quando a gente fala sobre vinho novo e odres novos, nós estamos falando justamente dessa revitalização, que tem a ver com este vinho novo, do qual é mencionado por Jesus, colocado em odres novos. Bom, veja, Deus aparece realmente trazendo para nós uma expressão de renovação. Ele olha para nós e nos coloca a ação de que, veja, este novo, ele precisa ser colocado, ele vai ser acrescentado, ele vai ser aplicado às nossas vidas, porém tome cuidado, não dá para colocar ele em qualquer lugar. Então, através do Espírito Santo, o que nós temos é a ação de um processo chamado revitalização, que revitaliza a vida do crente e, por consequência, revitaliza a vida da igreja. Veja, a história da redenção, o que nós vemos é Deus fazendo sempre coisas novas. Então Deus faz um mundo novo a partir do nada, faz uma sociedade a partir de Noé, faz um novo pacto em Cristo Jesus, faz novos céus e nova terra. O Antigo Testamento vai apresentar, por exemplo, Jesus como um renovo. Nós vamos olhar e vamos ver que ele é um ramo novo que cresce de um toco de uma árvore recém-cortada, a qual se origina aí uma nova árvore. Nós vemos isso lá em Isaías, capítulo 4, versículo 2, capítulo 11, versículo 1, e por aí vai alguns textos. Nós vemos que em Cristo Jesus é estabelecido então uma nova aliança. Hebreus 9, 15 expressa isso. Um evangelho, então, é apresentado como boa nova. Nós vemos isso no Antigo Testamento, em Isaías 52, versículo 7.
E por que isso, queridos? Porque ele traz para nós esta novidade, este novo. E veja, quando nós somos chamados a participar do reino de Deus, a palavra do Senhor nos chama e nos diz que é preciso nascer e viver em novidade de vida. Se você olhar para João capítulo 3, versículo 3 e Romanos 6, versículo 4, ele justamente expressa isso. Um nascer de novo, um viver de novo, um ser, uma novidade de vida. Tanto que 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, nós poderíamos resumir e expressar realmente o texto dizendo o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Um chamado a uma novidade de vida, a um viver, a um nascer de novo em Cristo Jesus. A consumação do reino de Deus, ele se dará, por exemplo, através de novos céus e nova terra, chamada Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 21, versículos 1 e 2. Onde Apocalipse 21, versículo 5 vai dizer, olha, e o próprio Senhor quem declara, eis que faço novas todas as coisas. Então a expressão de que Deus tem feito as nossas vidas novas, ou novidade, novos céus e nova terra, um nascer de novo, uma novidade da qual nós temos que viver diante da palavra do Senhor. Então, o que é que nós queremos deixar bem claro aqui? Que o reino de Deus, ele está dentro desse propósito hoje, apresentado na perspectiva do novo. Veja, não é algo estático, mas sim uma realidade dinâmica, que está sendo renovado no poder, na graça e na presença de Deus, dia a dia. Veja, por isso, a relevância do nosso tema, que é revitalização. O processo de revitalização, tá? Quando, por exemplo, ele é mal compreendido, ele sempre vai se tornar uma experiência desconfortável, dolorosa. Veja, porque nós estamos conservando os odres velhos, que parece mais prudente, seguro e confortável. Mas veja que Jesus termina dizendo que, diante do vinho novo que ele está oferecendo, tá? O vinho velho sempre será realmente apegado aos odres velhos. Mas veja, ele olha para nós e diz que não significa desprezo ou deixar de lado. Ele diz, o velho é excelente. Entre o vinho novo e o vinho velho, ele está dizendo, você sempre vai preferir o vinho mais velho. Por quê? Porque ele se torna excelente, mais experimentado, mais sábio. Diante de quem? Da palavra, da vida e do andar com Deus. Então, o que nós estamos trazendo hoje, queridos? Primeiro, um confrontar das nossas vidas. Diante da ação de que nós precisamos sempre estar renovados no poder e na graça do Senhor. Primeira coisa que nós queremos trazer, dentro dessa ideia de sermos confrontados pela palavra de Deus, é identificarmos esses odres velhos. O que significa isso? Bom, o odre, tá, é um recipiente confeccionado de pele de cabra, utilizado para adicionar nele vinho. Com a fermentação do vinho novo, o odre vai se expandir, chegando aí ao seu limite. Ok? Depois então de ser esvaziado, se ele fosse reutilizado para receber o vinho novo, certamente ele não ia suportar mais o quê? A pressão do vinho novo, essa fermentação nova, e o que é que ele vai acontecer? Ele vai estourar. Por isso, vinho novo em odres novos. Veja, esses odres velhos mencionados aqui por Jesus nessa parábola, quando nós vemos aqui em Lucas capítulo 5, tem aí uma referência, neste caso, por exemplo, ao sistema judaico, tá? A essa religião que está impregnada de ordenanças, ritualismo, cerimonialismo, e ele diz, olha, nós precisamos chegar ao fim disso. Então é um sistema pesado, inflexível, é um sistema muitas vezes que não dá de maneira nenhuma condição de você
compreender espiritualmente a palavra de Deus e de alguma forma, queridos, até opressor. Então ele está dizendo que esse sistema ele está muito mais apegado à letra da lei, ao ritualismo, ao cerimonialismo, do que a compreensão bíblica e espiritual da palavra de Deus. Veja, ele olha as nossas vidas e diz que a partir daquele momento, esse sistema vai ter dificuldade de ver Jesus. Por isso ele vai considerar Jesus como uma pessoa blasfema. Pelo fato dele perdoar pecados, por exemplo, do paralítico. Lucas capítulo 5, versículos 16 ao 26, pelo fato dele ter participado de uma festa com pecadores, aí mesmo em Lucas capítulo 5, versículos 27 ao 32, pelo fato dele ter dado uma nova explicação sobre o jejum, Lucas capítulo 5, de 33 a 35, pelo fato dele novamente dar um novo significado ao sábado, fazendo-nos compreender biblicamente o que significa isso. E para os judeus, estava subvertendo o sábado, que é no Lucas capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Sabe o que nós estamos vendo quando a gente identifica esses odres velhos? É um sistema religioso totalmente arcaico, e que esqueceu de que a palavra de Deus traz para nós renovação, traz refrigério, faz nós todos os dias novas pessoas, segundo o propósito da palavra de Deus. Então este vinho novo é o que Jesus está oferecendo àquele povo, uma nova mensagem, uma nova vida. Realmente Cristo Jesus como aquele que vai intermediar e vai sarar e curar, e a lei já não tem mais o propósito nenhum de salvar, como nós já sabemos, não tinha, porém estava apontando para Cristo Jesus, aquele que é soberano, salvador e regenerador das nossas vidas. O que nos leva, queridos, a identificar também este vinho velho, por exemplo, dentro das nossas vidas. Veja, se eu estou identificando os odres velhos, eu também preciso identificar também este vinho velho. Veja, quando ele fala sobre o vinho velho, o que Jesus está trazendo era uma mentalidade, está falando sobre práticas religiosas que estavam vigentes naquele tempo, estavam totalmente condicionadas a essa matriz religiosa, muitas vezes ligada ao legalismo, com uma imposição realmente de autoridade, totalmente ligado à religiosidade judaica. Era uma religiosidade que estava sendo exercida sem a justiça divina, sem a misericórdia divina, sem a vida divina, sem a alegria, e pautada não pelos sentimentos sinceros, o qual nós devemos ter de louvar, adorar e servir a Deus, mas sim pela dureza da letra em si. Mas tome cuidado, para que não venha sobre a sua mente a ideia de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando ele expressa isso, ele está dizendo, olha, nós precisamos lembrar que o conhecimento da palavra de Deus, ele é necessário às nossas vidas para vivificar e transformar. Porém, essa letra era a ideia de um ritualismo, cerimonialismo, um colocar os 10 mandamentos ou toda a ação de leis e ritos como padrão para a salvação do crente. Então veja, mesmo sendo tão amargo este padrão da vida religiosa exigido pelos judaizantes, pelos judaicos, eles, por exemplo, insistiam em preservá-lo, porque não compreendiam a liberdade em Cristo Jesus, não compreendiam que foram libertos para viver a palavra, o amor, e este amor encher as suas vidas de forma que muda a forma deles enxergarem, a forma de pensarem e a forma de agirem diante do mundo. Veja, eles estavam presos a um sistema que sufocava as suas vidas, os condenando. Veja, estavam satisfeitos em ser um vinho velho, em ter uma conduta exclusivista e totalmente legalista, mas não compreendiam que um vinho verdadeiro, liberdade verdadeira, salvação verdadeira, vinha da palavra
de Cristo Jesus. Vinha por apontar e evidenciar o Messias. Quando a gente olha para esses dois pontos, ele olha para nós e diz: tome cuidado, para que nós como igreja não estejamos sendo excessivamente legalistas e ritualísticos. E ao mesmo tempo, nós como servos do Senhor, não estejamos sendo extremamente legalistas e ritualísticos, esquecendo da mensagem que brota, transforma, renova e nos faz novas pessoas dia a dia em Cristo Jesus. Por isso ele nos chama a conhecer a palavra de Deus, entender e aplicá-la pela fé nos nossos corações. Porém também ele nos chama a pensar sobre este vinho novo, identificar este vinho novo. E veja, queridos, que essa parábola traz esse sentido que o propósito de Jesus era falar deste vinho novo, e Cristo Jesus, ele está explicando o que é a sua graça, o evangelho libertador, que promove realmente restauração, que dignifica o servo do Senhor, em contraposição ao ensino religioso judaico, que é legalista, escravizante, que rouba ou muitas vezes oprime toda a alegria de servir ao Senhor e viver a Deus com alegria, com amor, uns para com os outros. Mas cobrança e severidade, e esquece do amor cristão, que é justo. Porém, você tem que amar uns aos outros, e você pode viver, por exemplo, com alegria. Então, o Evangelho de Cristo faz o quê, queridos? Promove nas nossas vidas libertação e vida. Olha aí, Lucas capítulo 4, olha o versículo 16. Ele vai dizer, olha, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Ele olha para nós e vai dizer, Cristo vem. E ao entrar naquele momento, ele vai trazer a palavra de Deus, compreendendo e apontando que Cristo, ele é realmente o Messias vindo da parte de Deus. E aí você olhar, versículo 18, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ungiu para evangelizar os pobres, enviou para proclamar libertação aos cativos e restauração e vista aos cegos, para pôr liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Trazendo para nós a compreensão daquele tempo e daquele momento, do qual Cristo Jesus, ele é o libertador, que sara, que cura e que transforma realmente aquelas vidas. O que é que nós estamos vendo? Novidade, a nova mensagem. Veja, ela está dizendo, é o cumprimento da palavra de Deus. Então nós estamos falando de uma novidade da qual eles não estavam acostumados mais a viver. E veja, queridos, não só nós, mas o mundo como um todo resiste a este vinho novo, a essa mensagem de salvação, de libertação. Prefere aqui o ódio velho, os sistemas, os modelos, os hábitos criados, muitas vezes, queridos, criados por homens, padronizados por homens, tradições humanas e muito menos tradições bíblicas, como palavra de Deus, como realmente doutrina bíblica às nossas vidas, o que limita sempre ao tempo e ao lugar. Mas lembre-se que Deus não está preso ao tempo e ao lugar. Por isso, de maneira nenhuma isso vai alcançar aquilo e simplesmente se colocar como sagrado. Mas muito pelo contrário, todas essas ações, padrões e ordenanças humanas, elas visam muito mais a idolatria do que a adoração e o quebrantamento diante de Deus. O nome de tudo isso, queridos, é que muitas vezes eu e você corremos o risco, por exemplo, de estarmos com os nossos olhos, os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos fechados, a voz do Espírito Santo de Deus às nossas vidas, a palavra de Deus que transforma, regenera e nos leva e nos conduz a um andar sincero, justo, mas leve diante de Deus, eficaz, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz nas nossas vidas. Veja, quando a igreja se torna mais importante que Cristo, quando a teologia ela se torna mais importante do
que a palavra de Deus, quando a doutrina é mais importante que o Evangelho Salvador, nós estamos presos em legalismo. Mas veja, essas coisas elas estão sempre debaixo da vontade soberana de Deus. Então, quando nós falamos sobre a igreja está debaixo do amor de Deus e vive sobre intermédio e a palavra de Deus. Quando nós falamos, queridos, sobre a ação realmente da teologia, que é o estudo da palavra de Deus, ela faz isso sempre quebrantado diante de Deus, submetido ao amor e à vontade de Deus. Quando nós falamos as doutrinas das quais nós entendemos e praticamos da palavra de Deus, ela está sempre realmente debruçada ou quebrantada diante do Evangelho Salvador do Senhor. Mas no momento que ele se coloca acima da Bíblia, se coloca acima do bem e do mal, ela está errada. O que nós temos? Uma tensão. Lembra? Vinho novo em odres velhos. O que nós estamos tendo é tensão. Não tem como suportar. O velho não consegue suportar o novo. Nós estamos falando da palavra, do poder e da graça de Deus. Ela vai romper as barreiras, romper os grilhões, vai rasgar o véu, para que a gente tenha acesso a Cristo Jesus. Veja, nós temos que olhar e compreender este processo. A palavra do Senhor nos chama a vivermos todos os dias de forma nova, deixando o velho homem. O processo orientado pela palavra de Deus. Capítulo 5, versículo 38 diz: vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Um novo processo, do qual traz às nossas vidas a compreensão da graça, da generosidade, do amor, da palavra de Deus, sendo aplicado dia a dia. Eu preciso deixar as coisas antigas e velhas e me tornar nova pessoa em Cristo Jesus. Eu tenho que deixar todo padronizamento ou padronização humana e compreender que Cristo Jesus me liberta para viver a salvação, a palavra e o amor. E às vezes nós estamos muito mais presos a essas circunstâncias que nos, vamos dizer assim, que nos encarceram do que a liberdade da palavra do Senhor. Por isso, nós não devemos de maneira nenhuma temer este vinho novo. Viver essa novidade, com medo de que possamos parecer algo que não somos, porque nós somos filhos de Deus, participantes do reino de Deus, e nós temos que ter justamente esta vida nova, novidade, segundo a palavra. Lembre-se, antes um ritualismo, hoje um temor e um viver que agrada e louva o nome do Senhor. Veja, o reino de Deus nos leva a esta novidade. Jesus nos adverte a termos uma mentalidade nova, que é o Evangelho da Graça. Vai lá em Marcos, capítulo de número 2, versículo 22. Marcos, capítulo 2, versículo 22. Ele diz: ninguém põe vinho novo em odres velhos e, pelo contrário, o vinho romperá os odres. Nem tanto se perde o vinho como o odre, mas põe-se vinhos novos em odres novos. E ele olha e diz: sabe por quê? Porque o velho homem não consegue compreender, viver a palavra de Deus. É como se fossem pérolas jogadas aos porcos. Mas Deus te faz nova criatura. Deus te faz um novo homem, uma nova mulher. Deus te restaura e em você coloca a palavra transformadora do Senhor. O Evangelho da graça soberana que sara e salva a sua vida. Por fim, queridos, precisamos também identificar os odres novos. E quem são esses odres novos? Seria, por exemplo, o cristianismo, em contraposição aí ao judaísmo. Seria uma nova estrutura, uma nova organização de igreja. Afinal, então, o que são esses odres novos? Nós podemos dizer o seguinte, que ele é um novo coração, uma nova mente, que é transformada em e por Cristo Jesus.
que é cheio do Espírito Santo de Deus, que é movido pelo Espírito de Deus, que recebe o fluir da graça do Senhor, e é cheio da palavra de Deus, onde essa graça e esta palavra renova, revitaliza a sua vida, a vida do crente, e também o conduz a ações que glorificam e exaltam a Deus, porque eu entendo, porque essa palavra está no meu coração, aplicada à minha mente, e eu de maneira nenhuma consigo não agir de forma correta e agradável a Deus. Então, o que são esses odres novos? Eu como igreja, você como igreja, nós como povo do Senhor, que entendemos o que fomos transformados, regenerados, e não tem como, queridos, nós vamos agir para a honra e glória do nome do Senhor. Caminhando então para o fim, nós entendemos que se nós pararmos para pensar nos sistemas, ou até mesmo nesse legalismo e este ritualismo que é oferecido para acomodar o evangelho da graça de Deus. Nesse ponto nós queremos fazer um comparativo que ele é o odre velho. Mas a palavra do Senhor, a graça de Deus, o evangelho do Senhor, ele é o que? O vinho novo, que é derramado sobre todos aqueles que foram chamados à graça, o amor e a liberdade em Cristo Jesus, que tem a presença do Espírito Santo nas suas vidas, onde Deus usa mediante a sua palavra e faz o que Ele quer, segundo o seu querer. O vinho novo, portanto, ele está presente nas nossas vidas, nos fazendo nascer de novo, nos fazendo querer e viver a palavra de Deus, nos fazendo proclamar o evangelho salvador e transformador de Deus, nos fazendo ser igreja, ser filhos de Deus em todo tempo, em todo lugar. Agora tome cuidado, queridos. As pessoas têm muitas vezes querem colocar e querem equivaler os odres novos a novas organizações, ou fazer da igreja uma igreja mais leve, mais ágil, cheio de flexibilidades, para que ela não seja tão engessada, para que faça nesses parâmetros de flexibilidade e engessado, odres velhos e odres novos. Mas ele está dizendo para nós que o pecado não tem mais poder sobre as nossas vidas, e por isso nós não somos mais velhos, no sentido de não temos mais condição de, ao recebermos a palavra de Deus, não retermos, aprendermos e crescermos segundo a palavra dele. Queridos, eu e você somos recebedores e colocamos dentro das nossas vidas o evangelho salvador, somos novas pessoas. Não mais nos acomodamos ao mundo, não mais vivemos como o mundo, não mais realmente praticamos as mesmas práticas do mundo. Mas sim, somos novos vinhos, em odres novos, do qual Deus tem lapidado, transformado para a sua honra e para a sua glória. Você, meu irmão e minha irmã, agora Deus te transformou a mente, transformou o coração, para viver uma novidade de vida. Não pode mais voltar ao que era antes, porque não tem condição. Porque poder e a palavra de Deus não comporta mais no velho homem. As suas atitudes não são mais aceitas no velho mundo. Porque você é servo do Deus Altíssimo, servo de um Deus que te restaurou, te fez nova criatura, nova pessoa, fez de você um odre novo, por quem você é a presença do Espírito Santo, um novo vinho. Amém, irmãos? Para que você saia daqui refletindo e pensando sobre 3 coisas a você. Veja, o vinho velho ou o vinho novo, qual deles agrada mais você? Ou qual deles é você? Ou qual agrada mais a sua igreja? Segunda coisa, a sua igreja ou você vive em tensão entre o vinho novo e os odres velhos? Entre a graça e o mundo? O seu coração e a sua mente são odres novos? E a grande reflexão para isso é: o que é que confirma isso, irmão? O que é que a gente pode dizer que confirma que você é uma nova criatura em Cristo Jesus? Que Deus tenha misericórdia e derrame sobre nós a sua graça, diante da reflexão
da palavra e da exortação em Cristo Jesus, para que sejamos servos deste Deus Altíssimo, vivendo em novidade de vida para a honra e glória do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Deus seja generoso. Queridos, quero convidar a igreja a se colocar em pé. Nós vamos orar, recebendo assim a bênção de Deus e encerrando assim nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Vamos orar, queridos. Grandioso Deus, obrigado por este tempo na tua casa. Obrigado porque podemos louvar e engrandecer o Deus Todo-Poderoso que sustenta, sara e cura as nossas vidas, que salvou a cada um de nós e nos redimiu, e por seu grandioso amor, continua dia a dia falando aos nossos corações, através da tua palavra, instruindo, aperfeiçoando e nos fazendo servos humildes, piedosos diante de ti. Nós clamamos ao Senhor, que a tua palavra encontre morada nos nossos corações. Que ela, Senhor Deus, fale as nossas vidas, educando-nos, chacoalhando as nossas estruturas, para que haja mudança de vida. E que em nome de Jesus, sejamos renovados, restaurados, vivificados pelo Senhor. Para que dia a dia a tua palavra vibre em nós. Nós de forma vibrante possamos mostrar este evangelho a quem está ao nosso lado. E mostrar, Senhor Deus, o quanto o Senhor tem nos feito bem. E quanto a tua palavra é viva e eficaz. Sustenta o teu povo. Perdoa o teu povo. Sara o teu povo. Responde, Senhor Deus, as suas orações. Ser com cada um aqui em nome de Jesus. E assim, Senhor, sobre o teu povo, a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja derramado nos seus corações, enchendo as suas mentes, suas vidas, do Evangelho da paz, que sara, que cura, e que os vivifica hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, a sua vida e o fortaleça.